Treinar a seleção brasileira é a coisa mais fácil do mundo. Você tem os melhores jogadores do mundo, cara, na mão. Você só precisa encaixar. É um jogo de xadrez. Encaixa as peças certas. Sem vaidade. Sem vaidade. Acabou, tá resolvido o problema. Não tem segredo de seleção brasileira, velho. Seleção brasileira não tem tempo de treinar, não tem tempo de adaptar, não tem nada. Precisa muito mais um gestor de elenco. Exatamente, do que... é um gestor de elenco. Você precisa ter um gestor bom de elenco e colocar em prática o seu esquema tático. Ele precisa ter uma base. O meu time é esse, ponto final. Eu vou trabalhar o meu esquema tático, vou trabalhar meus jogadores para fazer dessa maneira e vou encaixando. Então quem entrar já sabe o que vai fazer. O que está acontecendo com o Brasil? Como é possível ter tanto talento e ainda assim ser tão frustrante em campo? Não é uma questão de falta de habilidade, mas de gestão. Você vai se surpreender com as semelhanças que essa análise de Cafu traz para o futebol atual. Continue assistindo, porque o que o Cafu disse é algo que todos deveriam ouvir. Do jeito que ele gosta. Partiu! Notícias quentes, polêmicas e opiniões é aqui no Seleção da Depressão. Inscreva-se agora, deixa o like e compartilha com aquele amigo que sofre torcendo pro time errado. Bora pra notícia. Em sua entrevista recente, Cafu fez uma análise contundente sobre a seleção brasileira de 2006, que surpreendentemente se aplica de maneira assustadora à seleção de hoje. Ele lembrou da bagunça que era o ambiente da equipe naquele ano, mas também destacou algo fundamental. Uma seleção brasileira é fácil de treinar. Isso porque o Brasil sempre teve os melhores jogadores em suas posições. E o que é necessário, na verdade, é um gestor de elenco competente e um esquema tático bem definido para encaixar as peças. Em outras palavras, com um bom planejamento e disciplina, os talentos se tornam um time vencedor. E é aqui que a conexão com o momento atual se torna ainda mais relevante. A seleção brasileira de 2024, assim como a de 2006, possui jogadores excepcionais, com talento individual para ser protagonista no futebol mundial. Mas assim como no passado, o time parece perdido em campo. Falta garra, falta determinação e o mais preocupante, falta um esquema tático claro. A equipe joga sem propósito, sem saber o que fazer com a bola ou como se defender adequadamente, o que resulta em atuações cada vez mais desastrosas. Você já teve algum time que a vaidade derrubou o time? Cara, não, mas 2006 foi uma seleção que começou e... Mas começou era errado e deu vaidade ou errado. era bagunça da preparação? Era tudo, era vaidade, era bagunça, era um pouco de tudo. 2006 eu acho que estava um pouco bagunçado. Quando... Nós tínhamos uma baita de uma seleção, viu, meu? Porra! Uma Quando você baita fala seleção. em vaidade, na prática, o que você via assim que chamava atenção? Um não pode querer ser melhor do que o outro quando se trata de seleção brasileira, cara. Não existe. Não existe. Esquema tático tem que ser o ideal, colocar os jogadores em campo na posição certa tem que ser o ideal. Quando fala de seleção brasileira, treinar a seleção brasileira é a coisa mais fácil do mundo. Você tem os melhores jogadores do mundo, cara, na mão. Você só precisa encaixar. É um jogo de xadrez. Encaixa as peças certas. Sem vaidade. Sem vaidade. Acabou, tá resolvido o problema. Não tem segredo de seleção brasileira, velho. Seleção brasileira não tem tempo de treinar, não tem tempo de adaptar, não tem nada. Precisa muito mais um gestor de elenco exatamente, do que... é um gestor de elenco. Você precisa ter um gestor bom de elenco e colocar em prática o seu esquema tático. Ele precisa ter uma base. O meu time é esse, ponto final. Eu vou trabalhar o meu esquema tático, vou trabalhar meus jogadores para fazer dessa maneira e vou encaixando. Então quem entrar já sabe o que vai fazer. Na Copa de 2006, quando já chegou lá, você viu, vai dar merda. Você já percebeu na hora que não ia longe? E você não conseguiu... Não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Tanto é que em intervalo de um jogo eu falei, ó, não dá para fazer desse jeito. Nós vamos perder o jogo. Você falou no vestiário, para todo mundo? Não. Qual jogo? Da França. O da França? Mas por quê? Você falou o quê? O que tinha ali? Falei que nós iríamos perder o jogo se continuasse desse jeito. Que jeito? Do jeito que a gente tava. Displicente? Largado? Uma bagunça. Sem vontade? Uma bagunça. Bagunça tática? Falei, nós vamos perder. Perdemos. Não dá pra fazer desse jeito. E por que não mudou? Aí é que tá. Eu não posso falar, não faça desse jeito ou faça desse jeito. Falar, olha, eu acho que não dá pra fazer desse jeito. Nós vamos perder o jogo. Perdemos. Muito simples. Cara, eu quero ganhar. E quando eu falo alguma coisa para um treinador, ou para um jogador, ou para qualquer pessoa, eu não falo porque eu tô afim de sacanear, eu falo porque eu tô vendo, cara. Eu falo, olha, não faça porque pode dar errado. A decisão depois de fazer é sua, mano. É sua, não minha. O problema, como o Cafu apontou, não está nos jogadores, mas sim na gestão do elenco e no comando técnico.
O técnico não consegue colocar em prática um estilo de jogo coeso e eficiente. Não há um sistema definido, não há uma identidade clara. O time parece um aglomerado de estrelas jogando de forma individual, sem um plano coletivo. A bagunça se repete hoje, e é inaceitável para uma seleção que tem os melhores jogadores do mundo à disposição. O desempenho da seleção brasileira, no fundo, não é uma questão de falta de talento, mas de falta de liderança e organização. Se a equipe não encontra sua forma em campo, a culpa recai sobre o treinador, comissão técnica e a falta de planejamento adequado. Como Cafu bem disse, a seleção de 2006 falhou em cumprir o seu potencial. E, em 2024, vemos a mesma história se repetir. O Brasil, com seus jogadores de classe mundial, não pode continuar se contentando com atuações abaixo da crítica. Não se pode mais admitir um time sem alma, sem garra e sem um esquema tático sólido. O que falta para a seleção de hoje é o que faltou em 2006. Gestão competente e um técnico que saiba realmente como trabalhar com tanta qualidade à sua disposição. Se isso não mudar, continuaremos vendo o talento sendo desperdiçado. E o time brasileiro, mais uma vez, fora do topo do mundo. E aí, o que você acha? Você acredita que o Brasil tem o que é preciso para voltar ao topo ou estamos perdendo mais uma geração? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como esse.